Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas e hoje a gente vai falar de um contexto histórico muito interessante. A região de Criciúma, você sabe que uma das etnias que mais se destaca e que foi fundamental, inclusive, para a construção da cidade, é a etnia afrodescendente. Mas quando tudo começou, quando os caras chegaram aqui, e eu também já vou partir para outro viés, como é que está o tratamento com relação à etnia afrodescendente aqui na nossa cidade? Será que ainda existe muito preconceito? Será que esse negócio de preconceito, como muito se está falando hoje em dia, é apenas retórica, não existe mais? Bom, o meu convidado está aqui, é o autor desse livro. E o currículo do cara, olha só, ele é doutorando em História na Universidade do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, mestre em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina, possui graduação em História pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, a nossa querida Unesc, e ele também é professor titular da Rede Estadual de Santa Catarina e Rede Municipal de Ensino de Criciúma. Tenho a honra de receber Júlio César Rosa. Professor Júlio César, tudo bom? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Rapaz, o currículo ficou o programa todo aqui. Que isso, hein? Estudou bastante, professor? Estou estudando. Nunca para? Não, professor não dá para parar de estudar, né? Por que historiador? Então, a história era a disciplina que eu mais gostava na escola, durante a educação básica. Ah, é? E aí chegou o momento da adolescência, enfim, de terminar o ensino médio, fui prestar vestibular. E aí eu pensei, o que eu mais gostava de fazer? O que eu poderia me dar bem profissionalmente? E aí eu lembrei que eu gostava muito de assistir documentários, quando passava no Discovery. Não, na Discovery nessa época não tinha ainda. Não tinha. Eu pelo menos não tinha em casa. Mas Como é que tu fazia para ver então? Eu assistia muito, eram os documentários que passavam no Fantástico. Que ano é esse, professor? Na década de 90. Lá em 90. Lá em 90. E aí aquilo me chamava muita atenção e eu ficava fascinado também quando um professor de história chamado Ronaldo Davi, não sei se ele mora em Siderópolis ainda, mas eu ficava fascinado quando ele entrava na sala e começava a explicar o conteúdo para nós e eu ficava, e aquilo me prendia atenção, porque ele entrava sem livro, sem material algum. Sério, explicando sobre diversas coisas que eu gostava e queria aprender mais. E aquilo foi um incentivo para que futuramente eu escolhesse a história como profissão e estou seguindo até hoje. A história não é muito maltratada? O pessoal às vezes não trata a história assim como, história é frescura, não precisa. Até porque eu acho uma tremenda injustiça. Porque se você vai nos países mais desenvolvidos, como eles valorizam a história deles, né? E aqui no Brasil parece que a gente não dá muita atenção para a história. Por quê, professor? É cultural isso? Acredito que seja cultural, então, e nós passamos por momentos de estado de exceção, né, como as ditaduras militares, que acabaram cerceando as ciências humanas, e isso acabou refletindo até no próprio aprendizado e na importância da disciplina de história para um Estado, né, para uma nação como seria o Brasil. E isso realmente faz falta. Então, porque um povo sem história é um povo sem memória. Então, a história é uma disciplina importantíssima para a gente entender não só o passado, mas também o reflexo atual. A história do Brasil é aquela que a gente aprendeu nos livros do MEC ou, de fato, muita coisa ficou para trás, professor? Muita coisa ficou para trás. Muita coisa ficou para trás. Então, eu posso até falar da minha experiência enquanto aluno, enquanto estudante. Nas décadas de 80, então, ali na educação básica, um exemplo clássico é pegar o livro de história e encontrar no livro uma parte da história do Brasil tratando, por exemplo, só da escravidão. E quando acontece a abolição da escravatura, em 1888... Princesa Isabel... Isso. A população africana e afro-brasileira, ela desaparece do livro didático. Ela some, ela se torna uma população invisível. E isso acaba refletindo, por exemplo, na construção de uma identificação positiva da população negra no Brasil. E isso é muito prejudicial. Por quê? Porque os livros, como eles tratavam as populações de origem africana,
para passar para os alunos, aquilo era de uma maneira estereotipada. Então, quando aparecia a figura do africano ou do afro-brasileiro, aparecia somente como coitadinho, como uma vítima. Na minha época, quando eu estava na sala de aula, então a gente não aprendia sobre protagonismo negro, por exemplo, para contribuir para a abolição da escravatura. Era sempre o coitadinho da história. Era, sim, aparecia sempre aquela figura clássica que tem no livro didático, que é um africano num tronco e sendo chicoteado por um capataz. Enfim, isso. Sei. Professor, o senhor está falando dos grandes heróis negros no processo de liberdade. Uma figura que é chave numa grande discussão que se levantou ultimamente é o Zumbi dos Palmares. Herói ou traidor? O Zumbi dos Palmares ele é considerado pelo movimento negro e por diversos pesquisadores dessas figuras que acabam realmente desaparecendo dos livros, é tido como um herói. Até a data de morte do Zumbi é o Dia da Consciência Negra no Brasil, que é o 20 de novembro. 20 de novembro. E até para fazer um contraponto com o 13 de maio, né? Que o 13 de maio a população... Pois é, professor, eu nunca entendi. O 20 de novembro e o 13 de maio, qual é a... Então, 20 de novembro até é para enaltecer a memória de um protagonista da luta por a liberdade dos africanos e afro-brasileiros durante a escravatura. Que é Zumbi. Que é o Zumbi dos Palmares. E o 13 de maio o 13 de maio é porque acreditaram toda a abolição da escravatura foi acreditada à princesa Isabel. Então, ela como a protagonista e a doadora da liberdade dessas pessoas. E diversos estudos provam que não foi bem assim que aconteceu. Porque a princesa Isabel não teve participação nesse contexto? Sim, ela assina a Lei Áurea, tá? Ela institui agora o fim da escravidão, mas quando acaba a escravatura no Brasil, então... pouquíssimas pessoas ainda viviam em cativeiro. Só que era preciso realmente que alguém assinasse e acabasse com a escravidão de fato. Era preciso oficializar a lei. Exatamente. Mas até acontecer isso, diversos atores participaram nesse processo de construção da abolição da escravidão. Entendi. Quando a princesa Isabel, que sem sombra de dúvidas é também uma figura importante na história do país, claro. Ela assina a Lei Áurea, muita coisa já tinha acontecido antes. E ela já assina num período em que a escravidão praticamente ela já estava sacramento, não existia mais no país. Entre aspas. Né? Isso. Por exemplo, o estado do Ceará aboliu a escravatura 4 anos antes da Lei Áurea. Então, 1884, então. Já existia um movimento abolicionista muito forte, existia uma pressão da Inglaterra muito forte para que acontecesse a abolição da escravidão também. Então, tudo isso vai contribuir para que a princesa Isabel e as nossas elites sejam forçadas a abolir a escravidão. Tá? E antes mesmo de acontecer essa abolição e essa assinatura, diversos atores participaram desses processos para forçar que realmente essa lei fosse assinada. E por que esses dois personagens se destacaram mais? Obviamente, né? Tem o Zumbi, que tem todo o contexto histórico, a exemplo também da princesa Isabel, mas por que outros personagens também não são exaltados? Então, existe pesquisas recentes que apontam para esses protagonistas que não aparecem no livro didático. Só que, infelizmente, algumas dessas pesquisas, elas não se tornam conhecidas do grande público. Essa é a questão, que muitas vezes a universidade pública ou a privada que produzem essas pesquisas, elas têm que romper com essa bolha de nós pesquisadores falarem para nós mesmos e acessar o grande público, para que essas pessoas, por exemplo, conheçam o trabalho da Ana Flávia Magalhães Pinto, uma professora da UNB, que escreveu sobre... Ela é aqui de Santa Catarina? Não, ela é da UNB. Ela é da UNB, da Universidade de Brasília. Ele escreveu sobre José do Patrocínio. José do Patrocínio, agora tem mais 2 abolicionistas que eu não me recordo. José do Patrocínio também teve uma importante participação? Teve José do Patrocínio, sim. Foi um dos mais aguerridos abolicionistas que lutaram para a liberdade dessas pessoas. José do Patrocínio, Luiz Gama e
Me fugiu o nome do outro, mas são três. Ela escreveu a história de três personagens importantíssimos para a história da abolição do Brasil. Então, que é o nome do livro é Escritos da Liberdade. Escritos da Liberdade, vou procurar. Isso, e esse livro está sendo muito bem recebido por diversos, pela comunidade acadêmica, né? Então está sendo bem profícuo o trabalho dessa professora. Eu peguei um gancho na sua resposta. Então houve uma pressão internacional em cima dessa situação da escravidão aqui no Brasil, que fez com que a princesa Isabel acabasse assinando, pelo que eu entendi, o senhor acabou citando a Inglaterra e outros países? Sim. Ah, é? A Inglaterra, ela pressiona o Brasil desde 1831 a acabar com a escravidão. E houve uma tentativa realmente de se acabar com o tráfico africano a partir de 1831, só que essa lei, como surgiu o ditado, né? A lei para inglês ver, então essa lei ela foi sancionada. Não brinca comigo que esse ditado vem. Exatamente, vem dessa lei que foi sancionada e não foi cumprida. Só que houve uma tentativa de cumprir essa lei. Só que como o jeitinho brasileiro, que já começa... Já era famoso naquele contexto, burlava-se de todas as formas esse tráfico de pessoas. Inclusive tem uma professora da UFSC, Beatriz Mamigonian, escreveu um livro justamente tratando desse assunto. Interessante. Muito interessante. Bom, daqui a pouco a gente vai falar da obra do professor Júlio César da Rosa. A gente fez aqui uma introdução nessa primeira parte do programa. Agora nós vamos propriamente partir para o contexto histórico aqui do sul do estado de Santa Catarina. Porque olha só, bom, daqui a pouco a gente fala mais sobre o livro no segundo bloco do nosso programa. E o professor Júlio César da Rosa é o nosso convidado. Professor, para terminar esse bloco, me falaram que assim que nós tivemos oficializado o fim da escravidão no Brasil, muitos negros acabavam optando por ficar nas fazendas onde eles trabalhavam, justamente porque eles não tinham para onde ir. E que muitos, infelizmente, continuavam trabalhando, talvez não naquele regime como nós tínhamos antigamente na época, mas também em condições tão precárias quanto, ou seja, nas senzalas. Isso de fato aconteceu? Muitos, onde não tinham para onde ir, acabavam optando por ficar nas fazendas dos seus antigos donos, digamos assim? Sim, isso aconteceu. E alguns acabam saindo dessas fazendas, vão para as cidades, né? Até porque muitos queriam, não gostariam mais de trabalhar na terra, porque lembrava muito os vínculos com a escravidão, né? Então muitos vão acabar migrando para a terra, mas para as cidades, quer dizer, e alguns realmente vão permanecer em condições análogas à escravidão, alguns vão tentar negociar melhores condições de vida, só que muitas vezes esse ex-senhor não entendia e não queria fazer essas negociações, e aí optava geralmente pelo imigrante europeu. E aí começou a vinda do... Foi aí que chegaram os italianos? Não? Sim, aí começou a chegar os imigrantes europeus, italianos e alemães. Que coisa interessante. E aí há essa substituição, né, do trabalho... Que não deixava também de ser um trabalho escravo, né? Sim, realmente. Os italianos, os europeus que vieram para o Brasil, eles vão vir e vão receber terra, vão receber incentivos, vão ter outro tipo de tratamento. Por que o italiano, digamos assim, teve um final diferente dos afrodescendentes, por exemplo? Hoje a etnia italiana, a maioria dos descendentes italianos são prósperos, com terras, enfim. Por que o agricultor, digamos assim, italiano, quando veio para o Brasil para substituir o negro, ele teve um desfecho diferente, essa história? Então, é uma pergunta bem complexa mesmo de se responder, mas na medida do possível, eu vou tentar explanar ela aqui. Então, é que havia uma intenção, principalmente também com essa vinda dos imigrantes europeus para o Brasil, de embranquecer o país. Existe essa ideia de misturar a população africana com os europeus, e assim o país em alguns séculos se tornaria um país branco. Para traduzir, eles achavam na época que tinha muito negro no Brasil. Exato. E aí, quando se abole a escravidão, não se deu nenhum tipo de incentivo para a população africana e afro-brasileira livre. Diferente dos italianos? Diferente dos imigrantes italianos. E alemães. Alemães, europeus, enfim, que vieram para o Brasil e receberam incentivos. Então, um pedaço de terra valia muito.
Então, para esses europeus que chegaram aqui e passaram dificuldade, é claro, mas tiveram um tratamento totalmente diferente com a população africana. Quando eu digo sofreram, nem se compara, não, talvez eu tenha até colocado, mas é que eu quis dizer que também eram condições não boas, mas infinitamente melhores do que os afrodescendentes quando chegaram. Não, e a tua observação é perfeita, tanto é que muitos imigrantes italianos vão deixar algumas fazendas porque eles eram tratados pelos seus senhores como escravos também. Então, e alguns vão... Ainda existia aquela cultura. Né? Ainda existia essa mentalidade escravocrata, exatamente. Entendi. Júlio César da Rosa, professor Júlio César, historiador. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco falando desse livro aqui e a gente vai esmiuçar ele. Já já voltaremos. Estamos de volta com o nosso Sala de Entrevistas. Hoje o meu convidado é o historiador, professor Júlio César Rosa. Ele que lançou esse livro aqui, ó. Como é que se fala? Isso aqui é um trava-línguas, hein? Sociabilidades e territorialidade. Isso. É isso, professor? Isso mesmo. A construção de sociedades de afrodescendentes no sul de Santa Catarina, 1903-1950. Exato. É velha essa obra? É recente? Essa pesquisa ela é de 2011, que foi a minha dissertação de mestrado, e eu publiquei esse ano. Esse ano? Isso. 2019? Isso. Trata, pelo que eu estou vendo aqui, a chegada da etnia afrodescendente na região, ou estou equivocado? Não, então é outro assunto, outro contexto. É outro contexto. Qual é o contexto, professor? Então, eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem como é que surgiu esse livro. Fica à vontade. Então, como a minha formação é aqui na Unesc, então por intermédio do meu professor de História da época, o professor Nivaldo, ele sugeriu que eu pesquisasse o Clube União Operária daqui de Criciúma. União Operária, ali no bairro Santa Bárbara. Exato. E aí eu gostei da ideia, abracei a proposta, e aí sob a orientação da professora Débora Matos Michels, na época, eu decidi pesquisar sobre esse clube. E escrevi um TCC sobre o clube daqui de Criciúma, para tentar entender por que ele foi construído, né? Qual é a história dele. E aí eu descobri que esse clube ele foi construído porque a população afro-brasileira de Criciúma não poderia frequentar o espaço da população branca. Então, que na época era o Clube União Mineira. União Mineira. Isso. E aí eles é pertinho, né? Que é pertinho. E aí eles decidiram fundar esse clube. E esse clube, União Operária daqui de Criciúma, ele é da década de 30. De 1934, é a fundação dele. E aí, no momento, quando eu terminei a pesquisa e fui tentar entender o contexto das relações raciais, a discriminação e o preconceito que existia aqui na região, feita a defesa, aprovado no curso de História, então, me graduando, eu decidi ir para o mestrado, aprofundar sobre essa temática. E aí eu comecei a mapear a existência de clubes do mesmo formato aqui na região sul. E aí eu fiquei sabendo de um clube com o mesmo nome, União Operária de Laguna. E aí eu fui para Laguna, cheguei lá em Laguna, comecei a fazer contato com pessoas ligadas a esse espaço, e aí chegando um dia, marquei uma entrevista, fui para Laguna e cheguei lá e eu fui na casa de um maestro, o senhor Cacique. Na época, hoje ele é falecido. E chegando lá eu comecei a conversar com o seu cacique para entender também a história do União Operária de Laguna. E aí eu descobri que os dois clubes eles não tinham relação alguma. Ah, não? Não tinham relação nenhuma, é só o mesmo nome. Mas foi uma coincidência, uma inspiração? Isso. O União Operária de Laguna foi fundado em 1903. Mas não tinha nada a ver com a comunidade negra? Não, tem também? Tem tudo a ver com a comunidade negra. Puxa, que coincidência, então, e aí o que me chamou mais atenção quando eu, na conversa com esse maestro, o senhor Cacique, que ele era da banda União dos Artistas, que é uma banda também formada em 1865 por músicos negros, também, em Laguna. Dizem que é uma das bandas mais antigas, orquestra, né? Mais antiga do Brasil. E existe ainda hoje a banda? Existe ainda hoje. Então, 865, lá se vai quase 150 e alguma coisa, é isso? Isso. E o que me chamou mais atenção na época, quando eu começo a conversar com ele contando a história da União Operária, é que ele conta a história da existência de outro clube. E aí, o clube chamado Cruz e Souza.
E aí tem uma história bem interessante, aí por isso que ela se tornou, por isso que eu me apeguei muito e ali eu vi que eu tinha um problema histórico para discutir e escrever, que era a União Operária. Ele até hoje ele é conhecido em Laguna como Clube dos Mulatos. Clube dos Mulatos? Isso, e aí o Clube da Elite Negra de Laguna. E o Cruz de Souza, aqueles que lembram dele ainda, porque ele acabou sendo esquecido, a história dele acabou sendo deixada um pouco de lado, e o Cruz de Souza ele é conhecido como Clube dos Pretos, ou seja, o clube da população negra pobre de Laguna. Tinha essa divisão entre a própria população negra. Isso. E aí eu fui estudar para entender um pouco também, para ver o que levou eles a se dividirem, né? Por que eles criaram essas nomenclaturas, o termo preto e o termo mulato? Por que eles não utilizaram a identidade negra? Por que eles não utilizaram o termo negro para se autodeclarar? Então, tudo isso está presente nessa discussão e agora eu estou aprofundando também na minha tese de doutorado. Entendi. O Clube União Operária aqui de Criciúma, ele de fato, eu já estou com meus 40 anos, lá na minha adolescência, quando eu saía, de fato era conhecido como o Clube dos Negros. E eu lembro que uma amiga minha aniversariou e ela me convidou para a festa dela e ela me ligou, eu me lembro como se fosse hoje, falecida já inclusive. E ela disse, me convidando para a festa, eu falei, onde é que vai ser? Vai ser lá no União Operária. E ela brincou. E depois eu fui ficar sabendo dessa história que o senhor me disse, que ela disse assim, os teus ancestrais não permitiam que os meus ancestrais entrassem no clube de vocês. Mas nós permitiremos e sempre vamos permitir que vocês entrem no nosso. Eu não entendi na hora, mas depois eu fui entender que era justamente porque os negros não podiam participar do clube, da sociedade branca, digamos assim, que era a União Mineira. Isso. Interessantíssimo. Isso é história, né, cara? Isso é um momento que marca... Triste, mas é história. É um momento que marca e que comprova a existência de um racismo no Brasil muito forte e presente. E a gente não está falando de muito tempo atrás, né, professor? Não estamos. Porque a União Operária, o auge dele, década de 60, talvez? Só para te ter pouco antes, pouco depois? Só para te ter um exemplo, na década de 50, no Rio de Janeiro, foi criado um clube só para negros também, porque lá no Rio de Janeiro... Lá no Rio, a população negra do Rio de Janeiro não frequentava os espaços de sociabilidade, de diversão da população branca. Então eles tiveram que criar o seu próprio clube também. Em todas as áreas, né, professor? O meu TCC era sobre imparcialidade em jornalismo esportivo, fui fazer um resgate histórico. O Vasco da Gama, o que sofreu por ter atletas negros no time... Aliás, a última desculpa foi que o Vasco não podia jogar o Campeonato Carioca porque não tinha estádio, mas não, era por causa dos negros. E aí os próprios atletas negros construíram o estádio de São Januário, por isso que o estádio de São Januário é um marco do futebol nacional, que não é simplesmente um templo do futebol. É um símbolo da luta contra o racismo. Sim, isso mesmo. O próprio Fluminense, né, também tem um apelido de pó de arroz. Por que não? A torcida pó de arroz, né? Ele até permitia a entrada, né? Mas o primeiro... Mas demorou. O primeiro jogador de futebol tinha que passar pó de arroz para ficar mais claro e não esconder realmente a sua origem, né? Que era a origem africana. Que tristeza isso. E o seu livro, além desse contexto, ele também fala sobre racismo, o livro? Sim, fala. Ele fala que é um dos motes do trabalho, esse é pensar a discriminação racial que a população negra sofreu em Santa Catarina, sobretudo em Laguna, né? Que é o local que eu pesquiso. Laguna foi o ponto? Laguna é o início desse trabalho e para tentar entender também as relações raciais no Brasil, que é algo caro quando a gente tenta discutir sobre a questão da discriminação, sobre o racismo no Brasil. Muitas pessoas torcem o nariz, não querem falar, dizem que a gente está se vitimizando, dizem que a gente está tentando dividir a sociedade. Não, só que a gente não está fazendo isso. Esse trabalho é para apontar a existência da discriminação e racismo e para a gente também discutir sobre o assunto, levar a sério e tentar construir uma sociedade mais justa e igualitária, em que as pessoas não sejam julgadas pela cor da sua pele. Quantas vezes o senhor chorou escrevendo esse livro, lendo relatos do que o seu povo sofreu e ainda sofre com relação a preconceito e racismo? Chegou a correr alguma lágrima durante... Sim, que é sofrido, né? É sofrido, é uma história que tu não consegue vislumbrar o sofrimento que essas pessoas passaram. Então,
E eles viveram um momento de tensão extrema, né? De tensão extrema, de construir espaços onde um não poderia pisar. Em Laguna, a praça central de Laguna hoje, ela era cercada. Tá? Isso Praça Central onde tem o Museu de Anitta? Não, é onde fica a Igreja Matriz. Sim, ali tem o museuzinho da Anitta. Não, o museu de Anitta é outra praça. Outra praça. Isso, é outra praça, mas são próximos. São próximos, né? São próximos. Pois, fiz uma confusão. Tá bom, a pracinha da Igreja Matriz, né? Isso, tá. Aquela praça ali, então, ela era cercada. E teve momentos da história de Laguna que a população negra não poderia entrar naquela praça. Por quê? Porque ali quem frequentava era a população branca, a elite branca de Laguna. E a cerca era por isso? E a cerca era por isso. E aí depois vai inverter. Então a população negra vai passar a frequentar o interior da praça e a população branca por fora. A professora Maria das Graças Maria, que escreve também sobre o Clube 25 de dezembro de Florianópolis, ela também identifica ruas onde a população negra de Florianópolis poderia frequentar e outras não. Tem um trabalho em Lages também, sobre um clube Cruz e Souza de Lages, onde a pesquisadora também, que fez o TCC dela na UDESC também, identificou as mesmas situações, ruas e espaços onde a população negra não poderia frequentar por conta do racismo e a discriminação. Interessantíssimo. Que coisa impressionante. Eu fico impressionado. Professor, hoje, século XXI, ano de 2019, racismo ainda existe em Criciúma, na região sul do estado de Santa Catarina, ou isso ficou para trás, é coisa do passado? Não, é coisa bem atual, bem presente e não é exclusivo de Santa Catarina, Criciúma, então isso é Brasil. É o Brasil, então o preconceito e a discriminação racial e o racismo ainda existem. O nosso racismo é um racismo estruturado, então ele atinge Como assim? Todos os níveis. Por exemplo, se a gente pegar quando eu falo em racismo estruturado, eu estou falando de um racismo onde ele está em todos os níveis da sociedade. Então, se a gente... E a tua pergunta no início, quando é que despertou essa minha vontade de fazer a história? Então, eu lembro que muitas vezes o meu pai pedia para eu ir ao banco, fazer um depósito, um pagamento, enfim, fazer alguma volta para ele, para minha mãe. E aí eu chegava no banco e uma coisa que eu olhava era... Eu não via um gerente negro, eu não via um caixa negro, eu não via nenhum negro em espaços de poder. Então, quando a gente viajava, quando a gente saía de Treviso para Içara, para visitar os meus avós e a minha família, e uma coisa que me chamava a atenção era por que eu não via nenhum cobrador e nenhum motorista negro. Nenhum motora? Nem motorista, nem um cobrador de ônibus negro. E aquilo ali me questionava, e depois eu comecei a entender que aquilo ali é fruto de um racismo estruturado. Um racismo estrutural que nega oportunidade para as populações negras. Sobrava para o negro baixar a mina. O subemprego, né? O subemprego. Se bem que o mineiro, na época, também já teve os seus momentos de glória, né? Sim, Meus avós foram mineiros, mas eles sempre falaram que trabalhavam com muitos negros. Isso o negro chegou na região para trabalhar na mina especificamente ou não? Ou veio antes? Aqui em Criciúma, tem poucos estudos sobre a população negra aqui em Criciúma, mas... não... Tá aí o desafio, professor. Isso, mas isso é um projeto futuro. Isso é um projeto futuro. Então, a nossa região, a região sul, principalmente aqui a Içara, Criciúma, Araranguá, estão merecendo um trabalho mais consistente sobre esse período, sobre o final do século, sobre a chegada da população negra, como ela se estabelece e em que setores ela vai começar a ocupar o trabalho. E a gente sabe, né, que esses setores que ela vai ocupar o trabalho é o subemprego, né? Então, tá bom. Sensacional. Professor Júlio, se nós tivéssemos mais 1 hora de programa, a gente ficava falando, vai voltar para falar mais sobre o assunto. E para adquirir esse livro, eu consigo comprar na internet, só em livraria, como é que faz? Tem na internet, eu tenho alguns exemplares para serem vendidos também. Como é que acha o senhor? Através do meu e-mail, estou nas redes sociais, Facebook, Vamos lá, então, Instagram. por favor, bem devagarzinho para a gente anotar. O e-mail é juliusdarosa. Julius? Isso, juliusdarosa@gmail.com. Tem um celular também, é 99964-4545. 99664-4545. Facinho, 99664-4545. Exato.
Aí manda um zap. Pode ser. E aí combina como é que faz para... Tem alguma livraria ou só... Tem na livraria, tem no site da Amazon e tem na própria editora que publicou o livro, que é a CRV. Editora CRV. Isso. Tá bom. Legal, o pessoal pode te procurar então, eu recomendo, eu acho muito bacana esse tipo de leitura. Eu tô com uns bons livros na fila. Teve um cidadão uma vez que querendo questionar minha fé e me abalar na fé, dizendo que Jesus não se tratava de um personagem histórico, que não havia relatos de Cristo fora da Bíblia. E que a Bíblia era apenas uma invenção, enfim, como... E aí Rapaz, e aí teve e por isso que eu te perguntei nos bastidores a diferença do historiador para o arqueólogo. Eu vi uma entrevista de um arqueólogo cristão, o nome dele é Dr. Rodrigo Silva, ele não sei se o senhor conhece ele, e eu vi ele falando sobre um livro de um historiador judeu, assim que Jerusalém foi praticamente destruída, romanos, ele jamais se converteu ao cristianismo, e ele é até meio considerado um traidor entre os judeus, que ele meio que se chegou à turma de Roma para a família dele não sofrer como os judeus sofreram na época do Império Romano. Sim. E aí no livro dele, me fugiu aqui o nome, eu sou terrível para guardar o nome, eu acho que é Antiguidade Judaica, se não me falha o nome. É um livro, é um marco dos historiadores judeus. Sim. Ele fala que, um trecho do livro ele fala, e por esses tempos, ou seja, na época em que ele escreveu o livro, existiu de fato um homem chamado Jesus, que foi julgado e crucificado por Pôncio Pilatos, e os seus seguidores, até os dias atuais, ou seja, no dia que ele escreveu a obra, continuam afirmando que ele ressuscitou dentre os mortos. E aí eu achei a minha referência fora da Bíblia para provar historicamente que Jesus Cristo de fato existiu. Muito legal. Acho que a história ela é muito bacana porque ela de fato ela nos revela coisas impressionantes. E que a partir do momento que você entende a história e o seu passado, com certeza você vai poder construir um futuro melhor. A partir do momento que você entende que o racismo fez parte do passado e que só assim, a gente estudando o racismo no passado, como é que ele começou, o que aconteceu, a gente vai conseguir lutar com unhas e dentes para que essa situação seja erradicada no futuro. Porque tem uma coisa que eu falo, viu, professor? Racismo não é mimimi, cara. Não, e a gente tem que parar com isso. Porque, como diz o Gabriel, o pensador, racismo e preconceito, meu amigo, são situações que definem uma sociedade como uma sociedade burra. Né? Perfeito. Uma música dele, Lavagem Cerebral, acho que é num disco dele de 95, que é muito interessante, vale a pena você ouvir essa música aí. Não sei se tu conhece essa música. Conheço. É o mesmo disco que tem Retrato de um Playboy, eu acho. E lá de 94, 95. Conheço. Professor, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado também pelo convite. Agradeço aí a oportunidade de estar divulgando uma pesquisa acadêmica que a gente sabe que muitas vezes não chega ao grande público, mas essa foi uma oportunidade que valeu muito a pena estar aqui e divulgar esse trabalho. Imagina. Tá aqui, ó. Recomendo, hein? Vai atrás porque vale a pena. E o Sala de Entrevistas volta na próxima semana com um novo tema e, claro, um novo convidado.